Boa tarde, pessoal. Bom, prazer estar aqui. Primeiro com o Paulinho Matias, nosso prefeitão de Pinheiros, o mais jovem prefeito regional do país, 26 anos, fazendo um trabalho maravilhoso. Paulinho aqui já mostrou o que veio, venceu a eleição, arrasou o PT e continua arrasando com políticas públicas bem definidas em Santo André. Nelsinho Marquesan também faz parte dessa safra jovem, inovadora, transformadora, ambos com dívidas enormes, herdaram dívidas, déficits gigantescos nas suas prefeituras, não perderam ânimo, não perderam vontade, não perderam iniciativa, e ambos vêm fazendo um trabalho excepcional. O Nelsinho vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E esse gigante que está aqui com vocês, que é o nosso ministro da cidade, que é um craque. O Bruno Araújo vem fazendo uma revolução neste ministério da cidade. Eficiência, presteza, rapidez, capacitação, capilarização do trabalho, não tem questão partidária, não tem questão ideológica, fazendo um trabalho excepcional à frente desse ministério. Eu sou testemunha, aliás, hoje nós somos fazer a fiscalização de uma obra que está sendo financiada pelo Ministério da Cidade, com 928 habitações sociais em Itaquera, que em 6 meses nós levantamos e agora em março já vamos inaugurar a primeira fase, ou seja, em menos de um ano nós vamos estar inaugurando já parte desses 928 apartamentos com alta qualidade, com recursos do seu ministério, o Ministério da Cidade. Pessoal, eu queria falar um pouco sobre gestão, mas quero falar um pouco também sobre o Brasil. Se o pessoal não ficar bravo, cadê o Kim, que está aqui? A gente pode pedir para aumentar um pouco a luz? É problema não, se a gente tiver um pouco de luz na plateia? Se puder, enfim, se não atrapalhar aí o controle técnico, obrigado. Porque assim, eu gosto de ver as pessoas e fica mais fácil assim. Acho que todos aqui também vão preferir enxergar vocês do que vocês ficarem aí no escurinho do cinema. Obrigado. Olha, falar um pouco sobre gestão e nós vamos ter que falar de saúde também. O problema da saúde é um problema dos principais, de todos os municípios brasileiros, e é o principal problema. E por que eu quero falar de saúde? Porque saúde, educação, para falar de 2 programas que o PT sempre diz que eles fizeram a grande revolução na saúde. Lembra do Mais Médicos? Lembra dos cubanos? Lembra das promessas, etc.? Aquelas promessas que são inviáveis, não são cumpridas e que representam normalmente uma grande mentira e um grande fracasso? Pois muito bem, na saúde hoje, várias prefeituras, vocês viram aqui um exemplo, vem mostrando que para isso você não precisa ter muito dinheiro, você precisa ter muita eficiência e muita gestão. E é esse o termo, e é esta a expressão. Vou dar um exemplo aqui que foi mencionado pelo Paulinho. Nós, em São Paulo, tínhamos um déficit de 476 mil pessoas. Seu déficit era grande lá, para o tamanho da sua cidade, com 123 mil, né? 128 mil já é um déficit grande. São Paulo tinha quase 500 mil de pessoas esperando para fazer exames de imagem. Exames de imagem é tomografia, radiografia, coisas simples, 15, 20 minutos você faz. 500 mil de pessoas esperando há 2 anos, em alguns casos até 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses, uma fila gigantesca de 500 mil de pessoas. E o que nós fizemos? Já no dia 20 de janeiro, conseguimos assinar um protocolo com 44 hospitais privados de São Paulo. Os principais hospitais, todos eles, com os gestores de todos eles, eu mesmo telefonei e falei por telefone. E os contatos pessoais foram feitos pelo nosso secretário da Saúde, Wilson Polara. E eu disse a eles, eu quero a ajuda de vocês, nós precisamos, Paulinho Matias, da ajuda de vocês. Qual foi o argumento que eu utilizei? Nós não temos dinheiro para pagar, nós temos SUS, tabela SUS. A mesma tabela que se paga, aquele valor pequeno, diminuto, que já está no orçamento. Não tenho dinheiro para pagar o hospital privado, mas tenho a oferecer a vocês uma oportunidade. Primeiro, uma oportunidade de cidadania, de vocês que ganham dinheiro na maior cidade brasileira, oferecerem um pouco de contrapartida na maior cidade brasileira. Segundo, vamos usar os horários marginais, os horários que vocês não têm clientes normalmente, depois das 6 horas da tarde. Todos os exames normalmente são feitos de manhã. Quem tem plano de saúde faz de manhã. Agora, um hospital opera 24 horas por dia, Nelson. 24 horas por dia. As salas de exame estão lá, os equipamentos estão lá. Bruno, os enfermeiros, os técnicos, os especialistas, todos estão lá. Por que não utilizar depois das 6 horas da tarde, já que o equipamento está lá, já foi pago, as máquinas, os técnicos, a estrutura, é melhor ter volume pagando tabela SUS? Usei um argumento de gestão, um argumento privado, não foi um apelo apenas ao bom coração, foi uma visão
de gestão também para os hospitais. Se vocês atenderem 5, 6, 7, 10, 15, 20 mil pessoas vezes a tabela SUS, vocês vão ter um faturamento que não teriam se não ocupassem esses horários. E assim foi. Convencemos a todos e no dia 20 de janeiro assinamos o contrato com todos os 44 hospitais privados. Anunciamos isso, o Corujão da Saúde, numa coletiva de imprensa, ganhei um editorial de um jornal importante aqui da cidade de São Paulo, esculachando, mais uma mentira, mais uma demagogia, é impossível zerar, porque nós prometemos que em 90 dias íamos zerar esse déficit. Prometemos que em 90 dias íamos zerar esse déficit. Tomei o editorial e mais várias e várias matérias críticas em relação a essa proposta. Pois muito bem, minhas amigas, meus amigos, em 83 dias, não em 90 dias, em 83 dias, nós zeramos esse déficit. Em 83 dias. Menos do que os 90 dias. E ao longo desses 83 dias, Paulinho Matias é testemunha. Este jornal e outros veículos de comunicação, que, aliás, não tenho nenhuma condenação em relação a isso, foram averiguar todos os dias, Paulinho, todos os dias, tinha jornalista na porta desses hospitais para checar se realmente as pessoas estavam indo lá. E se surpreenderam de verificar que no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na Beneficência Portuguesa, só para citar 4 desses 44 hospitais, que são hospitais referência no mundo, são hospitais de referência internacional. Estes jornalistas estavam vendo, entrando e saindo desses hospitais, 15, 20 minutos depois, com seus exames, pessoas pobres, pessoas simples, gente humilde, que até então, vocês sabem quem entrava nesses hospitais, no Einstein, no Sírio-Libanês, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ou na Beneficência Portuguesa? Não é Lula, não. O pessoal para fazer a limpeza, para retirar o lixo. E a partir do Corujão da Saúde, entraram como cidadãos, como gente de bem, igualzinho os ricos. E lá foram fazer os seus exames e saíam muito chorando com seus exames na mão. E isso não custou um centavo a mais para a Prefeitura de São Paulo. Isso é política social eficiente, minha gente. Não é demagogia, não é mentira, não é mentir para a população. E agora o Corujão avançando para outros exames. Eu só vou trocar o microfone um pouquinho, esse aqui está... Alô. Aqui, João. Esse está firme. Firme? Agora está bom. Obrigado, Paulinho. Agora lançamos o Corujão para os exames mais complexos, lançamos o Corujão da cirurgia, mesmo princípio também. Todo mundo aqui, quem já fez cirurgia, todo mundo sabe, os médicos gostam de operar pela manhã, cedo de manhã, nos hospitais. À tarde gostam de clinicar e à noite ou descansam, ou vão fazer seus cursos acadêmicos ou alguma atividade. Nós vamos usar de novo a mesma técnica, Bruno, ocupando esse horário depois de 6 horas da tarde, pagando um valor um pouquinho, ou seja, um prêmio, um bônus para os médicos, para que eles pudessem trocar a sua atividade acadêmica, o seu lazer, ou enfim, o convívio das suas famílias, por 4 horas no hospital para a realização de cirurgias. E o que aconteceu? Sucesso de novo. Nós já realizamos 17.500 cirurgias até ontem em São Paulo. E cirurgia não é exame, não são 10, 15, 20 minutos. São 4, 5, 6, 7, 8 horas numa sala de cirurgia e mais o processo de recuperação. Lançamos também o remédio rápido. Quando chegamos, você teve o mesmo problema lá, não sei se em Porto Alegre, mas em Santo André, os estoques estavam vazios. 15% apenas de medicamentos nos estoques nas farmácias públicas em São Paulo. 85% sem medicamentos. Quem precisa de medicação contínua, medicamentos de uso diário, constante, não tinha mais esses medicamentos nas farmácias municipais da Prefeitura de São Paulo. Tinha que pedir, tinha que arrumar dinheiro de alguma maneira para comprar, porque pessoas com interrupção de medicamentos contínuos padecem, sofrem, têm dor. E nós não tínhamos isso, porque a gestão que me antecedeu, do PT e do ex-ministro Alexandre Padilha, não fez a licitação que deveria ter feito no mês de outubro, para que em dezembro nós tivéssemos lá os medicamentos para a população da cidade de São Paulo.
Nós fomos aos laboratórios, os multinacionais, os nacionais, lançamos a eles um apelo e um desafio. O apelo foi para fazer uma doação de medicamentos, e fizeram. Eu consegui a liberação dos impostos com o governo do Estado de São Paulo e o tal do CONFAS, o Conselho Fazendário de todos os estados brasileiros. Eles viabilizaram o primeiro grande lote e nós assumimos a responsabilidade de comprar com transparência, pagando o menor preço, e eles fazerem um programa de entrega rápida, e que nós passamos a chamar de remédio rápido. Em 2 meses, nós conseguimos superar a dificuldade e no 3º mês já estávamos com estoques acima de 95% nas farmácias públicas das UBSs e dos hospitais na cidade de São Paulo. E assim temos mantido, Paulinho, assim temos mantido, acima de 95%. E só cresceu a demanda nas farmácias e nos hospitais e nos pronto-socorros públicos. Por quê? Porque graças a uma gestão do PT, eles colocaram no país o que vocês já sabem, 14 milhões de desempregados, 8 milhões de subempregados. Todas essas pessoas, 22 milhões de brasileiros, pressionando saúde pública, para consultas, para exames, para medicamentos, para cirurgias, perderam seus empregos, portanto, perderam seus planos de saúde. E agora estamos investindo também no Doutor Saúde, um programa de prevenção de saúde, o mais amplo programa de prevenção de saúde já realizado aqui em São Paulo e no Brasil. São 15 carretas que operam 100% na periferia. Exames para mulher, exames para crianças, exames para homens, terceira idade e até um programa de PET. Ontem nós estivemos na Zona Leste de São Paulo lançando o programa de PET, sim, veterinário, para os cachorros, para as pessoas humildes. Eles não têm dinheiro para pagar veterinário, não têm dinheiro para fazer castração, não têm dinheiro para fazer vacinação. Com o mesmo dinheiro, gestão pública. E eu fiz questão de dar o exemplo da saúde, posso dar aqui também o exemplo da educação, da assistência social e de vários outros programas, mas nós temos ainda duas figuras extraordinárias que vão falar aqui. Mas eu fiz questão de apresentar a vocês este projeto para mostrar como é fazer política pública real, efetiva, com eficiência, sem mentira, sem prometer o impossível, prometendo, sim, aquilo que é viável ser feito. Eu saí da minha área de conforto, como empresário bem-sucedido, que fui porque trabalhei a vida inteira, desde os 13 anos de idade trabalhando, porque eu amo o meu país, e eu tenho 3 filhos, e eu quero que os meus 3 filhos tenham orgulho do Brasil, e não vergonha do Brasil. O fácil, para mim, era ficar onde eu estava, com as minhas empresas, meus negócios, minha família, minha esposa, as coisas que eu gosto, as atividades que eu sempre gostei de fazer. O difícil era vir para o fronte, era vir para o confronto. Mas eu sou filho de baiano, metade do meu coração é nordestino, eu tenho um enorme orgulho disso. E tive no exemplo do meu pai, que foi caçado pela ditadura militar, foi exilado e perdeu tudo que ele conquistou, chegou pobre em São Paulo, e tudo aquilo que ele conquistou trabalhando, infelizmente ele perdeu. Só não perdeu uma coisa, que foi a melhor herança que ele ofereceu para os seus 3 filhos. Qual foi? Dignidade, hombridade, moralidade, amor pelo Brasil. Meu pai nunca deixou de amar o seu país, mesmo tendo que viver 10 anos fora do Brasil, comendo o pão que o diabo amassou, com toda a perseguição do Serviço Nacional de Informações, a perseguição e a condenação daqueles que ocuparam as posições aqui militarmente no Brasil. Pois muito bem, não se esqueçam disso. O Brasil viveu uma ditadura terrível, mas inspirado e amparado no exemplo de um homem que não perdeu a noção da sua brasilidade, é que eu tomei a decisão de vir para o fronte da política. E teve uma outra razão também, que eu já disse aos meus amigos, e disse lá em Porto Alegre recentemente, que me fez determinadamente vir para disputar no PSDB, partido ao qual me filiei desde 2001. Não me filiei para ser candidato, não. Eu já era filiado ao PSDB desde 2001. E eu me filiei ao PSDB porque eu quero ser cidadão. E a razão final que motivou a minha decisão de vir para a política, sabe qual foi? O PT.
porque eu cansei do PT, cansei das mazelas, cansei do roubo, cansei do assalto, cansei das mentiras. 13 anos assistindo e vendo. E apenas para lembrar a vocês a coerência, no auge da popularidade do Luiz Inácio Mentiroso da Silva, eu fui para as ruas com o movimento Cansei aqui em São Paulo. Eu e outras pessoas, heroicamente, fomos para as ruas, fomos para a Praça da Sé, protestar contra o mensalão. Mal sabíamos nós que o mensalão ia virar tema de juizado de pequenas causas, perto do tamanho das falcatruas que foram cometidas e que agora o Lava Jato vem esclarecer. Eu fui para as ruas, lá atrás, e sofri com isso também, eu e os demais que fizeram isso. Eu tenho coerência na minha vida, e tenho lado. Nesse sentido, eu não sou tucano, porque eu não gosto de ficar em cima do muro. Eu tenho lado, e escolho lado. Quero esclarecer que os 3 aqui têm lado também. Quero deixar claro, os 3 aqui têm lado. E agora, e agora, minha gente, eu quero deixar aqui a mensagem final, Paulinho Matias. É a mensagem para o Brasil. É a mensagem para vocês que formam no MBL, como simpatizantes, como integrantes, como filiados, como associados, como mobilizados, enfim. Vocês têm o Brasil no coração. Vocês têm uma obrigação, a obrigação de lutar pelo Brasil. A obrigação de não abandonar o Brasil. A obrigação de pensar o Brasil. E a obrigação de gritar pelo Brasil. Não permitam que estes poucos, com vozes odiosas, que querem intimidar aqueles que querem defender o Brasil, intimidando com agressões verbais, com agressões pessoais, com ovos, tomates, rojões, não se intimidem, porque este processo está só começando. Está só começando. Não é para fazer um enfrentamento, não. Não é para brigar. Mas é para pensar. E usar o melhor sentimento para defender o Brasil. A cada agressão que eu sofro, sabe como é que eu respondo? Com mais trabalho. Eu faço o que essa gente não sabe fazer. Porque eles foram educados para serem preguiçosos, vagabundos e não trabalhar. Eu fui educado para trabalhar e fazer, realizar, acordar cedo e dormir tarde, que é o que eu faço todos os dias, desde os 13 anos de idade. Inclusive sábados e domingos. Trabalhe, produza, se organize, se mobilize, utilize os seus canais, os canais digitais, os canais dos encontros, os seus amigos, os seus vizinhos, as boas oportunidades que vocês têm para defenderem o Brasil, mas defenderem com ideias, com propostas, com programas, com mensagens para transformar o Brasil. É essa barreira que nós temos para enfrentar aqueles que querem a volta do populismo, da mentira e da falcatrua. É a barreira humana, é a barreira do sentimento, é a barreira das ideias, é a barreira da verdade, é a barreira da justiça. Para isso, não é preciso nenhuma agressão, nenhuma. É preciso pensar, raciocinar, escrever, debater, falar, discutir. Mas, acima de tudo, ser brasileiro. Ser brasileiro, ter a coragem de dizer, sou brasileiro. Não sou comunista, não sou de Cuba, não sou da Bolívia, não sou da Venezuela, eu sou do Brasil. Eu sou do Brasil. Eu sou do Brasil. Este é o meu país é o Brasil. E não queremos Venezuela, não. Esta é a defesa que vocês devem fazer, com energia, com determinação, e contem comigo. E quero dizer também, não preciso ser candidato a nada. Para defender o meu país, eu não preciso ser candidato a nada. Eu já ganhei uma eleição com 3 milhões de votos, e pus no chão, pus no joelho, de joelhos o PT em São Paulo. O Lula carregou o braço
do Fernando Haddad e disse aqui, e você assistiu várias vezes, que era o melhor prefeito da história de São Paulo e que ele, Lula, ia reeleger o Fernando Haddad. Abraçou e beijou o Maluf. E o que aconteceu? Perdeu. E perdeu feio, porque perdeu no primeiro turno. Historicamente, a primeira vez que um candidato ganha eleição em São Paulo, no primeiro turno, em 28 anos. Beijou o chão. E beijou o chão na democracia. Não foi na agressão, não foi no xingamento. Não foi jogando ovos, nem tomates, nem apontando rojão para ninguém. Foi no voto. Perdeu no voto e vai perder de novo. Aqui em São Paulo vai perder de novo. E no Brasil vai perder outra vez. Vai perder outra vez. E vai perder no voto. Vai perder no voto. Então é isso, pessoal. Energia positiva, vontade e paixão de fazer. Estamos a um ano das eleições. É pouco e é muito. Mas é suficiente para que cada um de vocês possa ser uma célula multiplicadora desta defesa do seu país, do seu povo, de gente de bem e, sobretudo, dos mais humildes e dos mais pobres. Por favor, não esqueçam dos mais humildes e os mais pobres. Nós que temos a responsabilidade aqui no Executivo, não podemos nos esquecer disso. Vocês também não podem. Porque essa gente desfavorecida, prejudicada pela vida, pelo desemprego, pela falta de oportunidade, que nós temos que colocar, fixar o nosso olhar, a nossa mão, a nossa inteligência e a nossa capacidade solidária. Exatamente para que essas pessoas não se tornem presas do discurso populista e mentiroso que agora volta a se apresentar, dizendo que quer salvar o Brasil. Salvar o Brasil do quê? Do assalto de 151 bilhões de reais da Petrobras? O maior assalto que já se cometeu a uma estatal no mundo. Salvar o Brasil do quê? Da maior inflação que provocaram na história brasileira, da maior recessão, da maior taxa de desemprego. Mas se nós não tivermos capacidade, nós que estamos em governo, que fomos eleitos, e vocês como mobilizadores da sociedade, de olhar os mais pobres e os mais humildes, no desespero, na desesperança, na falta de uma mão, o discurso populista pode atender essa gente. Lembrem-se disso, nós temos que estar mobilizados para ajudar os mais pobres e os mais humildes. E aí eu finalizo, pessoal. Finalizo conclamando vocês para colocarem as suas mãos nos seus corações. E a partir deste encontro aqui, exatamente um ano antes, Paulo Matias, das eleições de outubro do ano que vem, do primeiro turno, para que formem uma grande corrente, para que formem um grande movimento, multiplicando este bom sentimento que fez com que vocês estivessem hoje aqui, num sábado até esta hora, discutindo o Brasil, investindo o seu tempo para discutir o seu país. Estejam mobilizados, estejam fortalecidos, porque vocês representam a melhor razão da existência do país de bem, das pessoas de bem. E não tenham medo. Não tenham medo de manifestar. E não tenham medo de se organizar. Não tenham medo de segurar esta bandeira. Esta é a bandeira brasileira. E é só essa bandeira. Não tem bandeira vermelha, não. É só bandeira brasileira. E é com ela que vocês vão estar dia e noite para sempre. Viva o Brasil! Viva os brasileiros! Obrigado, pessoal! Muito bem. Viva!